Olá, amigos, amigas, todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar do raio globular. O que é isso? A ciência diz que são objetos esféricos, luminosos, cujo tamanho varia assim, do diâmetro de uma ervilha até vários metros de diâmetros. E a ciência define como um fenômeno atmosférico elétrico, mas inexplicado, nem se sabe a causa. E o grande filósofo Pietro Baldi, nesse livro fantástico, A Grande Síntese, fala do raio globular, que é o primeiro organismo de um sistema de vórtices. Vórtices são, forças assim que se desenvolvem no movimento de espiral que vai crescendo. É o primeiro organismo com especialização de funções e é o elo entre a eletricidade e a vida, as primeiras células que surgiram no planeta. O raio globular é uma verdadeira síntese dinâmica. O que é uma síntese dinâmica? É uma síntese de movimentos dessas forças vorticosas, do vórtice, e uma síntese química, quer dizer, uma síntese de elementos químicos lá da tabela periódica de elementos químicos. Então é um sistema atômico combinado com o sistema de vórtices, esse sistema vorticoso. E o Pietro Baldi nos diz que nós acompanhamos a evolução dos efeitos, a evolução darwinista, são efeitos apenas, mas é necessário entender a evolução das causas que deram origem à vida. E como é que surge o raio globular? A energia, naquela condição de onda dinâmica degradada, já no fim da sua fase lá, da radioatividade para frente, penetra no átomo, que é um sistema de forças fechado, equilibrado assim, que nem um sistema planetário. E essa onda elétrica funde-se ao átomo e o movimento desta onda muda de forma, não mais numa trajetória que se transmite, mas volta-se sobre si mesmo. A eletricidade não se projeta mais de um polo a outro, do positivo para o negativo, mas se fecha sobre si mesmo num círculo fechado, e isso é o raio globular. A onda elétrica degradada, lá no tempo da Terra primitiva, encontrou os elementos da atmosfera terrestre e condensou esses elementos. O ar contém 4 elementos que são fundamentais à vida, entre outros, mas principalmente o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E toda a química orgânica está baseada nos compostos de carbono. A química orgânica é uma química instável, progressiva, feita de cadeias dinâmicas abertas, essas forças vorticosas. O Pietro Baldi escreve: foi por essas razões íntimas, isto é, pelas qualidades intrínsecas do material constitutivo da Terra, que a vida terrestre assumiu a forma de metabolismo que lhe é fundamental, ou seja, por conta dos elementos constitutivos da Terra primitiva, é que a vida assumiu esse tipo de metabolismo que vemos hoje, E ele continua: imaginai outros agrupamentos e centros de matéria em que os próprios elementos químicos estejam diferentemente dispostos ou amadurecidos. Então não mais, principalmente
hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, mas, como ele diz, imaginai outros elementos e centros de matéria em que os próprios elementos químicos estejam diferentemente dispostos ou amadurecidos e compreendereis em que formas infinitas o próprio onipresente princípio da vida pôde ter se desenvolvido no universo. E o astrônomo que viveu no século XIX, Camille Flammarion, amigo de Allan Kardec, né, ajudou na codificação espírita, escreveu um livro fantástico chamado Narrações do Infinito, e aí ele conta a existência de vida em outros planetas, né? Ele recebeu mediunicamente esse livro, e as formas são muito diferentes, são muito desconhecidas da Terra, as formas de vida nos outros planetas. É um livro assim intrigante. E Pietro Baldi segue: a química de equilíbrio estável da matéria, né, no caso da química inorgânica, transformou-se na química de equilíbrio instável da vida. A vida é essa fusão da matéria e da energia. Como a gente lê no livro da Gênese da Bíblia, o corpo feito de barro recebeu o sopro divino, né? Recebeu sua alma do céu. E por sua maravilhosa elasticidade, o carbono é a protoforma da química da vida. Então, as condições atmosféricas da Terra primitiva eram muito mais favoráveis ao surgimento da vida do que hoje. Ela era muito rica de ácido carbônico, né? A atmosfera era densa, quente, carregada de vapor de água. Essas são condições de todo favoráveis para a gênese da vida, para o surgimento da vida. E hoje essas condições desapareceram. O raio globular é constituído de hidrogênio e foi ele que iniciou toda a síntese química. O raio globular emite luz, tem individualidade própria, tem persistência, se movimenta lentamente próximo do solo, evita a aproximação de metais e de materiais condutores de eletricidade, na época, né, vagavam na atmosfera primitiva. Tem até vídeo no YouTube, se vocês colocarem raio globular, mostra, né, aquela bola de fogo que os cientistas não sabem nem o que é. E o Pietro Baldi explica, nesse raio globular há um psiquismo rudimentar que o dirige, né? Porque ele trouxe algumas características aqui do raio globular. Ele emite luz, ele tem individualidade própria, porque ele se movimenta na atmosfera, dá para ver nas filmagens, né, que a gente encontra na internet, tem persistência, se movimenta lentamente próximo ao solo. Então tem um psiquismo rudimentar que o dirige. E o Pietro Baldi segue explicando, né, que esses globos de fogo eram, então, né, na época, né, da formação do planeta Terra, os únicos habitantes do planeta, antes do surgimento, né, da vida, assim como células, organismos, né, celulares. E eles não eram excepcionais e instáveis como hoje, eles eram numerosíssimos naquele tempo, e eram estáveis, né, não explodiam com facilidade. E hoje, né, até tem assim relatos de globos, desse raio globular que explode e é até perigoso, pode até matar um animal, um ser humano. Mas eles eram estáveis naquela época.
E quando eles se tornavam mais pesados, porque o tamanho, né, varia muito, eles caíam no solo, arrastados pela chuva, e iam para as águas mornas dos oceanos. Então a gente lê também na Bíblia, né? E as águas sobre as quais se movia o Espírito de Deus. Então essas águas tépidas dos mares, né? Da terra primitiva, tornaram-se sede dos primeiros desenvolvimentos, né? De seres vivos. Mais tarde, esses seres vivos conseguiram ocupar as terras emersas, né? As terras que estavam secas. E o Pedro Baldi escreve, olha, não ouseis pensar na possibilidade de poderes refazer uma síntese química da vida, de dominar o fenômeno sagrado em que as maiores forças da evolução foram empenhadas. Desses tempos até hoje, a evolução realizou um caminho incomensuravelmente longo e sua linha é irreversível. Quanto tempo, né? São bilhões de anos de lá para cá. Desses tempos até hoje, a evolução realizou um caminho incomensuravelmente longo e sua linha é irreversível, né? A evolução só segue adiante, só progride, não retrograda. E no presente, diz o Baldi, a hora é de criações espirituais, de tornarmos-nos pessoas mais humanizadas, mais espiritualizadas na conquista do superconsciente, da superconsciência. E olha o que ele diz: matéria e energia esgotaram o seu ciclo nesse nosso universo. Então agora é a hora de trabalharmos para enriquecer o nosso espírito. Amigos queridos, agradeço muito e que a paz de Jesus nos envolva sempre.